Boa noite a todos. O tema que eu, a espiritualidade, que a casa e que eu venho passar a vocês nesta noite está nas principais citações, tanto teóricas e nos exemplos práticos do Mestre e Irmão Jesus Cristo, que é o perdão. No Sermão da Montanha, quando Jesus faz aquele discurso que é conhecido como um dos mais belos da sua trajetória enquanto encarnado aqui na Terra, e nos passa as bem-aventuranças, há um momento em que ele diz que bem-aventurados são aqueles que são misericordiosos, pois eles herdarão a misericórdia. E neste momento Pedro, um de seus apóstolos, se levanta e se dirige até Jesus e questiona ele: Mestre, quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Seria 7 vezes? E Jesus lhe responde: não lhe digo 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. E com essa frase, Jesus nos dá assunto que, se fosse possível, para nós virarmos a noite inteira aqui falando sobre perdão. E o que é o perdão? O que essa palavra significa? O perdão deriva de 2 palavras latinas, que é o per e donare. O per significa ir além, além de, e donare, doar. Então, perdoar é sempre doar um pouco mais. E Jesus, no seu ensinamento, ele sempre propõe o perdão como a capacidade de ir além, como a capacidade de se doar um pouquinho mais. E por que nós temos a dificuldade de perdoar? É fácil perdoar? Que diga Judas, que vendeu Jesus por 30 moedas. Que obteve o perdão de Jesus antes que ele tivesse dado o seu último suspiro na cruz. E que ainda hoje, passados quase 2000 anos, a gente malha a figura dele na Sexta-feira Santa. E por que é difícil perdoar? Porque nós temos ainda a deficiência de entender o significado real da palavra perdão. Quando eu passo a entender o que essa palavra significa, qual o real significado dela, eu começo a trabalhar dentro de mim, passo a passo, para me melhorar e conseguir chegar na prática do perdão. O perdão, segundo Haroldo Dutra, não é uma flor que a gente lança. Ele pode ser sim uma flor, mas a gente não vai conseguir colher essa flor pronta e jogar nas nossas atitudes. Ela é uma semente que precisa ser trabalhada. Nós precisamos melhorar a terra, adubar essa terra, colocar essa semente lá, regar essa semente para que ela vire uma planta
e automaticamente ela venha a se tornar esta flor. Não o bastante, quem estuda o Evangelho, encontra na literatura, pode ser ela, o Evangelho segundo o Espiritismo ou na Bíblia, qual é o real entendimento que Jesus tem da palavra caridade. Que nela Jesus diz que está incluída a indulgência, a benevolência e o perdão das ofensas. Então a gente passa a entender que o perdão é uma das facetas da caridade. Que segundo Paulo de Tarso, a caridade é o amor em movimento. É o amor trabalhado. Assim como nós falamos que ninguém evolui, espírito nenhum evolui sem trabalho e nenhum corpo evolui sem trabalho, esse amor também precisa ser trabalhado. Por isso que Paulo de Tarso fala isso, que a caridade é o amor em movimento. Para quem vive nas redes sociais, na nossa atualidade, a gente se depara muito com uma confusão entre o desejo de justiça e o desejo de vingança. Todos nós, como mentalidade individual ou como coletiva, pleiteamos a justiça social, pleiteamos talvez uma justiça individual, mas muitos de nós ainda confundem as coisas. Porque quando a gente pede justiça, na maioria das vezes, a gente, na verdade, deseja a vingança. De modo que, não raro, a gente diz aquelas célebres frases: teve o que mereceu, tardou, mas não falhou. E nessa hora eu lembro da minha mãe, quando ela queria me dar um corretivo: Jesus não mata, mas castiga. E a gente esquece de entregar, quer queira a justiça, se for da lei humana, para os árbitros que a fazem, e se for a lei divina, para o nosso Pai e Criador. Não raro, a gente quer ver esse irmão pagando por aquilo que ele cometeu, pagando por aquilo que nos feriu. E isso é desejo de vingança. E poderíamos piorar um pouquinho mais a situação, que por ignorância e falta de conhecimento, não raro, a gente resolve fazer justiças com as próprias mãos. E acabamos por gerar a violência em atitude. Precisamos lembrar sempre que a justiça é feita para aqueles que erraram se redimir. Aqui está
a bondade de Deus, nosso Pai. Precisamos lembrar que a proposta de Cristo é que façamos a misericórdia. Do contrário, nós viveremos a lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Permaneceríamos naquele círculo vicioso onde não nos levaria a nada. E essa misericórdia de Jesus Cristo vem exposta em vários ensinamentos dele. Quando Jesus nos propõe que, quando alguém nos agride, nos ofende, nos bate numa das faces, nós ofereçamos a este agressor a outra, ele não está mandando ou falando da questão física. Ele está falando do nosso interior, daquilo que carregamos dentro de nós, que é o que de fato conta para o nosso Pai, o nosso real sentimento. Se fosse uma questão física, alguém nos bate a face direita ou a esquerda, logo nós precisaríamos ir para o hospital. Então, quando Jesus nos propõe oferecer a segunda, a outra face, ele manda você oferecer um outro lado, o lado diferente daquilo que você recebeu. Outra citação de Jesus que dá para tirar um ensinamento em relação ao que é doar mais, é quando Jesus fala para a gente que quando pedirdes a vós que caminhem 1000 passos junto de alguém, caminhe 2000. Doa-se um pouquinho mais, ofereça um pouco mais, trabalhe um pouco mais, de modo a exercer a evolução, o se melhorar. Tem ainda a questão que Jesus fala que quando um irmão te pedir a túnica, alguém que nos pede a túnica, principalmente num dia como hoje, é alguém que nos coloca numa situação de desconforto, numa situação desagradável. Né? Ele diz, pediu a túnica, pediu o manto, doe a túnica também. Doe um pouquinho mais, faça um pouquinho mais. Até nós chegarmos nos ensinamentos do evangelista Lucas, que ele fala que quando nós fazemos só aquilo que está ao nosso alcance, sem sairmos da zona de conforto e praticarmos a caridade, nós seremos servos infiéis. Pegando a passagem do culto exterior e interior, também falado por Jesus Cristo, a gente se depara nas duas faces que nós possamos ter, que nós possamos apresentar aos nossos irmãos que estão aqui,
que pode ser uma encenação, quando nós esquecemos que aos superiores e a Deus a gente não engana. Uma face é aquela face minha, do dia a dia, onde eu tenho os meus defeitos, as minhas manias, as minhas taras, as minhas más paixões. E outra face é aquela que não rara a gente vê nos cultos exteriores, de colocar a sua oferenda no altar. Quantos que estão levando a sua oferenda para o altar, caminhando mansamente, falando suave, chamando todo mundo de amiguinho, de irmão, estão por dentro, no seu altar íntimo, anos sem falar com o seu pai, com a sua mãe, com um irmão seu, com um vizinho seu. E Jesus nos fala que antes de colocar a sua oferenda sobre o altar, retome a sua consciência e veja se você tem alguma falta para com o seu irmão, vá ter com ele e se desculpe. É preferível você não colocar nada sobre o altar, se melhorar no seu íntimo e perdoar um irmão. Porque as Escrituras dizem que o reino dos céus não são feitos de aparências. Não são feitos daquilo que você quer mostrar para os outros. É feito do que você carrega dentro de si. Assim como você pode ter o céu dentro de você, nós podemos ter o inferno também dentro da gente. E estas mesmas Escrituras dizem que você não pode adorar a dois senhores. Ou você adora o Senhor que da oferta que você põe no altar, aquela oferta material, aquela coisa que muitos de nós faz para aparecer, ou a gente adora o Senhor, o altar que está em nosso íntimo. Que é o que vai contar para Deus. Porque para Ele, pouco importa se eu sou branco, negro, pobre ou rico, desta ou daquela outra religião. A Ele importa a minha intenção, o que eu trago dentro de mim. Se eu sou bom ou mau, se eu sou caridoso ou avarento. Então, a caridade deve ser algo que vem de dentro da gente e não do nosso exterior. E perdoar é esquecer? Eu passei muito tempo achando que perdoar seria esquecer o que nos foi feito. Raul Teixeira diz que isso não é real.
ele nos dá um exemplo. Que aquela mãe que teve um filho assassinado, ela não vai esquecer daquele filho que foi ceifado a vida quando sentar na mesa no dia de Natal, por exemplo. Ela vai lembrar sempre que teve um filho assassinado. Mas, se essa mãe trabalhar a sua reforma íntima, cultivar o ato de perdoar, sempre um pouquinho de cada vez, ela muda a maneira e a importância que ela dá para o ato e ela começa a ver a situação de uma maneira diferente. Igual naquele incidente que quem foi criança, na época que se brincava com outras coisas que não com as quais nós temos hoje em dia, teve um acidente dentro de casa e quebrou aquele vaso de cristal que a mãe gastou horrores, se esforçou um monte para comprar. E na minha época, vinha o castigo. A mãe, magoada, com raiva, indiferente do grau desta raiva, por nós termos quebrado aquele vaso dela, nos castiga e a gente começa a desenvolver um certo quê de raiva da nossa mãe que nos castigou. O tempo passa, a gente cresce e vem aquela reunião de família e a gente fala assim: mãe, lembra daquele vaso lá que a mãe trabalhou tanto para comprar e fui jogar bola dentro de casa e acabei quebrando ele? A mãe olha para mim e fala assim: meu filho, você aprontou muitas. E ambos acabam rindo da situação. Não vai haver um outro castigo por aquele vaso que foi quebrado lá no passado. Ambos enxergam a situação de uma maneira diferente. E a gente precisa entender o que o Evangelho fala na questão: alguém me perdoou, morre aí a situação? Não. Está lá no Evangelho: perdoados, mas não limpos. Quem perdoa se liberta, mas quem causou a ofensa vai ter que se reajustar. E a gente vai ver as maneiras de se reajustar dessa ofensa daqui a pouquinho. Mas é preciso, em dias atuais, quando a gente simpatiza, principalmente em redes sociais, fulano teve seu filho que foi assassinado, ele foi lá, assassinou a pessoa, bem que ele fez. Junto da simpatia, a gente tem que ter a empatia. A gente precisa também se colocar no lugar daquele que feriu, naquele que errou. Porque os bons espíritos falam que na casca de banana, onde aquele irmão nosso pisa, resvala e cai, qualquer um de nós que está aqui também pisa nela e também cai. Não se esqueçam disso, da empatia. Se colocar no lugar daquele que também cometeu a ofensa. E como que a gente faz para incorporar o perdão?
através do exercício, né? Muitos acreditam, e não raro a gente escuta por aí, eu não sou perfeito para perdoar. Deus perdoa, eu desculpo. O perdão é um exercício que precisa ser trabalhado todos os dias, pouco a pouco. Se você não consegue perdoar, começa desculpando. Se você não consegue desculpar, façamos o que o Espírito da irmã Rosália fala no Evangelho. Aprendamos a nos tolerarmos. Quando você tolera uma ofensa, quando você tolera alguém, você começa a trabalhar o caminho que te leva ao perdão propriamente dito. Quando você tem a oportunidade de falar mal de alguém e não o faz, você está trabalhando o exercício do perdão. Quando você tem a oportunidade de usurpar alguém e não o faz, você está trabalhando o caminho que te leva para o perdão. E assim, sucessivamente. Como se fosse subir uma escada. Ninguém chega ao topo dela do primeiro ao último degrau. Você tem que pisar degrau por degrau para chegar no cume, lá em cima. E aquela velha frase: roupa suja não se lava em casa. Eu não levo desaforo para casa. Quanto orgulho nisso tudo. Justamente ele, que é uma das faces que vai contra a caridade. Não, me ofenderam em público, todo mundo viu, eu vou revidar. Eu não levo roupa suja para casa. Levem. Porque é em casa que você tem aqueles que você confia, aqueles que vão lhe dar um ouvido, que você vai expor a situação, vai te ouvir. Automaticamente você começa a fugir daquele pensamento ruim, deletério, e que atrai irmãos de uma luz um pouco mais fraca. Você começa não alimentando energias deletérias. É comprovado cientificamente que a maioria dos desentendimentos se dá por um simples detalhe: alteração no tom de voz que nós usamos quando nós revidamos a uma ofensa. Então é preferível pegar minha roupa suja, colocar na minha sacola e lavar lá na minha casa. Lá estarão aqueles que estão mais aptos a me entender, a me ouvir, e eu não terei, assim, contribuído para propagar cada vez mais com o mal.
O perdão tem poder? Quem dentre nós não quer perdoar ou não quer ser perdoado, siga o exemplo de Robinson Crusoe, que é um romance datado de 1719, e vá morar numa ilha sozinho. Relacionar-se com alguém, quer seja um relacionamento afetivo, de trabalho, de pai para filho, de marido para esposa, ou de esposo para esposa, tem um preço. E esse preço é o perdão. E quanto mais longo for esse relacionamento, quanto mais longo for esse casamento, maior será as vezes que a gente vai precisar colocar em prática o perdão e ser perdoado. É impossível se relacionar sem a prática do perdão. Mas essa moeda tem dois lados. Quando nós pensamos em perdão, o que vem à nossa mente? Eu fui ofendido, eu vou perdoar. E o outro lado dessa moeda? E quando eu ofendo, quando eu magoo, quando eu deixo o meu irmão ferido, como que a coisa fica? Ou alguém dentre nós nunca precisou ser perdoado? Se alguém aqui respondeu no seu íntimo, não, a gente vai ter que fazer uma inspeção. Vamos conversar com seus colegas de trabalho, vamos conversar com a sua esposa ou com o seu marido, com o seu filho, com a sogra. Acho melhor deixar a sogra de fora, né? Porque daí a gente começa a ver o que Jesus quis nos dizer em dar um pouquinho mais. Ninguém vive, ninguém carrega um relacionamento sem ser perdoado. Não sejamos egoístas a ponto de não reconhecer que este dom é divino, tanto para quem oferece, tanto para quem o recebe. E vamos falar um pouquinho da mágoa. A mágoa é o pior sentimento que a gente pode carregar dentro dos nossos corações. É uma energia tão deletéria, tão negra, que ela pode gerar, inclusive, o câncer. Ela age tão profundamente na multiplicação das células do nosso organismo, que ela pode alterar essa multiplicação e gerar uma célula doente, que é a célula cancerígena. E daí,
eu preciso falar de Francisco Cândido Xavier. Chico Xavier, acharam que eu ia vir aqui sem falar de algum animal, né? Se enganaram. Tinha um cachorro que ele gostava muito, e esse cachorro ficou velho, doente. Chico passava horas nas atividades mediúnicas, nas atividades de assistência. Chegava em casa, precisava atender o seu cachorro. Às vezes estava deitado, descansando o corpo, o cachorro uivava, resmungava, chorava. Chico ia lá, acendia a luz e ia atender o seu amigo. Uma pessoa muito próxima de Chico, muito próxima mesmo, pensou em resolver o problema, ajudar Chico. E nessa hora, a gente é igual, tão sutil quanto um elefante querendo colher uma rosa num jardim florido. A gente olha para o jardim, quero aquela rosa lá do meio. E com a nossa delicadeza, a gente vai lá, colhe a rosa e destrói todo o jardim. O que essa pessoa fez? Deu veneno para o cachorro. Chico olhou. O que foi isso? Matei ele. Acabei com o sofrimento dele. Acabou. Não vai mais se incomodar com ele. Não vai mais precisar levantar da sua cama para atender a ele. Chico não falou nada. Mas naquele momento, Chico criou uma energia escura ao redor do seu coração. Por que no coração? Porque a mágoa vai agir sempre no local do nosso perispírito onde nós tenhamos problemas. E Chico era uma pessoa que tinha problema de coração, tinha angina, teve vários problemas de coração. Então, no caso de Chico, essa energia da mágoa se concentrou no coração. Assim como muitos, talvez, na hora do problema, desenvolvem uma gastrite, cada um com a sua atração. Passados 3 meses, um dia Emmanuel chegou para Chico. Chico, precisamos conversar. Aquela mágoa lá de trás de você criou uma energia ruim em você que vai virar doença. Daí Chico se apavora. E digo mais, Emmanuel falou. Essa energia que você carrega, essa mágoa que você carrega dentro do teu íntimo, está impedindo que nós nos aproximamos de você para os trabalhos mediúnicos. Daí, Chico olha para Emmanuel e fala assim: tá, mas o que eu faço para consertar isso? E Emmanuel responde: você precisa descobrir o que essa pessoa deseja, o que ela quer muito, e você vai comprar de presente. E Chico retruca: como assim? A pessoa me ofendeu e eu dou presente a ela? Sim, Chico. Este é o grande ensinamento de Jesus Cristo. Não pagar a ofensa com outra ofensa. Não pagar o mal com outro mal. Chico descobriu que essa pessoa queria uma máquina de costura cheia de detalhes, mais moderna. Segundo Haroldo Dutra, Chico dividiu essa máquina em suaves prestações e que ele se arrisca a dizer que Chico pagou até o último dia do reencarne dele, de tão cara que era. Mas no momento que Chico entrega essa máquina a esse
essa pessoa que lhe ofendeu, Chico relata que uma luz saiu do peito dessa pessoa e adentrou o peito dele, neutralizando toda aquela luz escura e deletéria que ele carregava ao redor do seu coração. E neste momento Emmanuel fala que Chico provou o poder do perdão. Há duas formas da gente resgatar um débito. Uma é seguir os ensinamentos, as leis do nosso Pai. É o venha a nós o vosso reino. A segunda é quem foi ofendido se vingar. E quando a gente opta por se vingar, a gente se algema, a gente se prende a quem nos ofendeu. E daí a gente foge do que Jesus nos ensinou, que é a prática do bem, da caridade. Quem perdoa se livra. Quem perdoa se liberta. Então eu pediria para que cada um de nós olhasse para o nosso altar interno e tentasse lembrar daquele irmão que nos ofendeu e que nós, por algum motivo, carregamos dentro de nós aquela ofensa e mentalizássemos: você está perdoado. Seu pai, sua mãe, seu tio, seu nono, um colega. Mas não façam isso por eles, mas principalmente para vocês. Ah, mas ele foi muito rude comigo, minha mãe foi muito ruim comigo. Ruim é a mãe que aborta. Por pior que eu achasse ou buscasse adjetivos para dizer que alguém foi ruim para comigo, eu estou aqui. Eu estou caminhando, eu estou falando, eu ainda estou aqui. Foi tão grave assim o que foi feito a mim? Mas também eu proponho que ao chegarmos em casa, a gente possa olhar. Que a esposa possa olhar para o seu marido para a sua esposa, o pai para o filho, a mãe para o filho para a mãe. E que a gente possa começar a trabalhar dentro de nós o tolerar-se, a desculpa, para que nós possamos chegar no perdão. O perdão. O perdão incondicional no mundo atual é muito raro. Além de não perdoarmos com facilidade as ofensas de parentes e amigos, encontramos impedimentos enormes para sua prática no que se refere aos inimigos. O orgulho é de tal ordem que basta um parente cometer um erro social para ficarmos furiosos. É que logo o acontecimento chegará ao conhecimento público, envolvendo-nos indiretamente. Em vez de desculpar a fragilidade moral do infeliz e procurar lhe dar apoio para suavizar as punhaladas do remorso, ficamos a atirar pedras. Pedras do desprezo, da indiferença, sem medir as consequências anticaridosas de tal atitude.
ao escritor John Legman um fato contemporâneo. Ocorreu com um ex-presidiário que sofreu nas carnes da alma a incompreensão e abandono dos seus familiares durante todo o tempo em que esteve recluso numa penitenciária. Os seus parentes o isolaram totalmente. Nenhum deles lhe escreveu sequer uma linha. Nunca o foram visitar na prisão durante a sua permanência ali. Tudo aconteceu a partir do momento em que o ex-sentenciado, depois de conseguir a liberdade condicional por bom comportamento, tomou o trem de retorno ao lar. Por uma coincidência que somente a providência divina explica, um amigo do diretor da penitenciária se sentou ao seu lado. Por ser uma pessoa sensível, identificou a inquietação e a ansiedade na fisionomia sofrida do companheiro de viagem. E com gentileza lhe falou: "O amigo parece muito angustiado. Não gostaria de conversar um pouco? Talvez pudesse diminuir o desconforto." O ex-presidiário deu um profundo suspiro. Constrangido, falou: "Realmente, estou muito tenso. Estou voltando ao lar. Escrevi para minha família e pedi que colocasse uma fita branca na macieira existente nas imediações da estação, caso me tivesse perdoado o ato vergonhoso. Se não me quisesse de volta, não deveria fazer nada. Então, eu permanecerei no trem e rumarei para um lugar incerto." O novo amigo verificou como sofria aquele homem. Eles sofreram uma dupla penalidade: a da sociedade que o segregara e a da família que o abandonara. Condoeu-se e se ofereceu para vigiar pela janela o aparecimento da árvore, a macieira que selaria o destino daquele homem. 10 minutos depois, colocou a mão no braço do ex-condenado. Falou quase num sussurro: "Lá está ela." E mais baixo ainda: "Não existe uma fita branca na macieira." Fez uma pausa que pareceu uma eternidade. "A macieira está toda coberta de fitas brancas." A terapia do perdão dissipou naquele exato momento toda a amargura que havia envenenado por tanto tempo uma vida humana. O pobre homem reabilitado deixou que as lágrimas escorressem pelas faces, como a lavar todas as marcas da angústia que até então o atormentara. A simbologia das fitas brancas do perdão incondicional deve ficar gravada em nossa mente. Deve nos lembrar sempre as palavras de Jesus: "Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra." Quem de nós não necessita de perdão? Quem já não errou, se equivocou, faliu? A própria reencarnação é, para cada um de nós, o perdão incondicional de Deus a nos permitir uma nova chance para o resgate dos débitos e retomada do caminho. Você sabia que o maior exemplo de perdão foi dado por Jesus? Ele retornou após a morte para amparar os apóstolos. Apóstolos que, à exceção de João, o haviam abandonado na hora de sua prisão, flagelação e morte. Apesar disso, ele ratificou a missão que lhes conferira de espalhar as sementes do seu evangelho pela terra. E eles aproveitaram muito bem o perdão de Jesus. Tornaram-se homens corajosos, incansáveis na luta pela verdade e pelo bem. Tornaram-se exemplos para nós. Graças ao perdão de Jesus, o Evangelho nos chegou pelo trabalho e esforço de um punhado de homens. Não é à toa que o último ensinamento de Jesus, antes de dar o último suspiro, foi elevar o pensamento ao Pai e pedir que perdoasse os seus algozes. Que nós possamos, ao retornarmos para nossas casas, ser um daqueles familiares que amarrou uma das fitas brancas na macieira que a mensagem nos trouxe. Minha gratidão e meu muito obrigado.